Polêmica, controversa, irreverente, dona de uma personalidade singular, Frida Kahlo é uma das pintoras mais fascinantes da história da arte. Frida é considerada uma das artistas mais importantes do século XX. Suas pinturas são icônicas, principalmente os autorretratos, com penteados chamativos, sobrancelhas emendadas e sombra do bigode. No entanto, a particularidade do trabalho de Frida reside no fato de que ela fez de sua arte uma espécie de autobiografia. Se você quiser desvendar as pinturas de Frida Kahlo e conhecer melhor a mulher que nos inspira até hoje, vem comigo! A artista mexicana Frida Kahlo é a pintora mais popular do México e hoje é considerada uma das artistas mais importantes do século XX. Kahlo fez de sua arte uma espécie de autobiografia. Seus trabalhos são baseados em suas experiências pessoais, incluindo seu casamento, os abortos sofridos e as numerosas intervenções cirúrgicas. Estudar suas pinturas nos permite conhecer sobre sua vida, suas provações e tribulações, bem como seus valores e crenças. E é isso que vamos fazer agora. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, na casa de seus pais, conhecida como a Casa Azul, no subúrbio tranquilo da cidade do México. Desde jovem, Frida Kahlo se mostrou uma mulher corajosa, irreverente e com enorme vitalidade. Mesmo já tendo experiências com a fotografia e a pintura, Frida não tinha a intenção de se tornar artista. Quando criança, ela sonhava em ser médica. No entanto, em 1925, quando ela tinha 18 anos de idade, um acidente trágico mudou completamente os rumos de sua vida. O ônibus em que estava chocou-se com um bonde. Várias pessoas morreram e Frida sofreu ferimentos gravíssimos. O corrimão atravessou sua vagina até a altura da pelvis, comprometendo tentativas futuras de gerar uma criança. A coluna foi quebrada em vários lugares, um ombro foi deslocado e a bacia rompida. E o pé direito ficou completamente destroçado. O acidente foi o início de provações físicas que Frida enfrentaria ao longo de toda a sua vida e que serviram como catalisadores de sua arte. Como o acidente a deixou acamada e imobilizada por meses, enquanto se recuperava, Frida começou a pintar. Para que ela pudesse pintar deitada, sua mãe lhe preparou um cavalete especial adaptado à cama, similar ao da foto. E também anexou um espelho ao dossel, como vemos nesta foto, para que Frida pudesse se ver e ser sua própria modelo. Foi da dor de se ver presa a uma cama e de se retratar e retratar os familiares que se formou Frida, agora artista. A experiência de pintar-se de frente ao espelho fez crescer na artista um interesse inabalável pela identidade, levando-a a trabalhar obsessivamente com autorretratos ao longo de toda a sua carreira. 1/3 de suas obras é autorretrato. Uma vez lhe perguntaram por que ela pintava tantos autorretratos. E ela assim respondeu: "Eu pinto a mim mesma porque muitas vezes estou sozinha e porque sou o assunto que melhor conheço." Apesar de nunca ter pintado um autorretrato sorrindo, Frida amava a vida. Amava dançar, beber, fumar, namorar e seduzir a todos com sua personalidade exuberante. Frida recuperou-se e continuou pintando. Em 1927, ela então com 20 anos de idade, conheceu o muralista mexicano Diego Rivera.
Diego já era um artista famoso. Ele não apenas passou a incentivar o desenvolvimento e talento de Frida, como também começou um relacionamento íntimo com ela. O casal tinha muito em comum: o amor pela pintura, os ideais mexicanistas e comunistas, a curiosidade e a paixão pela vida. Apesar da desaprovação da mãe de Frida, por causa da fama de mulherengo que Diego tinha e da diferença de idade entre eles, na época ela tinha 22 e ele 43, Frida e Diego se casaram em 1929. E esse foi o início de uma das mais conhecidas e extravagantes histórias de amor do mundo da arte. Ambos tinham temperamentos ardentes e tiveram uma relação bastante atribulada. Casados 2 vezes, divorciados 1 vez e separados inúmeras vezes, Frida e Diego tiveram diversos casos extraconjugais. Frida era abertamente bissexual. Ela teve amantes conhecidos como o revolucionário comunista Leon Trotsky e a cantora Chavela Vargas. O casamento de Frida e Diego foi marcado por muita paixão, assim como por permanente sentimento de traição e abandono. Amigos diziam que eles não podiam viver com ou sem o outro. No início de sua carreira como pintora, seus trabalhos apresentavam influências diversas. Embora autodidata, Frida tinha um extenso conhecimento de história da arte. Ela admirava particularmente os mestres renascentistas. Estas 2 pinturas revelam a influência das tradições europeias em seu trabalho. Observe as mãos e os pescoços alongados e as poses estilizadas. Elas lembram figuras de obras de Bronzino e de Botticelli. Em outros de seus trabalhos, observamos a influência de vanguardas artísticas europeias, incluindo o cubismo e o futurismo, como nesta pintura. A partir do final dos anos 20, Frida começa a desenvolver uma linguagem pictórica pessoal, com um imaginário muito rico, de cores vivas e simbolismo dramático, provenientes da arte popular e da cultura indígena mexicanas. Diego foi uma influência fundamental em seu trabalho e sua carreira. Ele a incentivou a pintar e cultivar seu estilo vernacular, inspirando-se na arte folclórica mexicana. Frida e Diego eram colecionadores de imagens votivas mexicanas, também chamadas de retábulos. Elas estão ligadas à tradição católica de culto aos santos e remontam aos tempos coloniais. São pinturas ingênuas que levam uma inscrição embaixo, relatando o milagre solicitado por intercessão da Virgem ou algum santo católico, ou agradecendo alguma graça solicitada e recebida. Elas são feitas sobre painéis metálicos, pequenos e geralmente rudimentares. A partir de 1930, Frida começou a fazer uso tanto da imagem visual quanto do formato das imagens votivas mexicanas. Frida estava trabalhando neste quadro quando o francês André Breton visitou o México. Ele foi o principal teórico do movimento artístico chamado surrealismo. O surrealismo, que significa além da realidade, desejava ultrapassar a limitação do consciente, permitindo que o subconsciente se expressasse através da arte. Influenciados pelas ideias de Freud, os artistas surrealistas queriam explorar a linguagem dos sonhos, pois acreditavam que ela revelava sentimentos e desejos ocultos. Quando Breton viu esta pintura, dizem que ficou paralisado diante dela e chamou Frida de surrealista natural ou surrealista intuitiva, pois ela pintava sem ter conhecimento prévio algum das ideias que motivavam as atividades dos surrealistas europeus. Apesar de sua arte guardar semelhanças com o surrealismo pelo uso de símbolos e fantasia, as imagens criadas por Frida estavam ligadas a fatos e pessoas que faziam parte de sua vida. Podemos até não saber o que todas as imagens significam, mas Frida sabia.
Ou seja, ela era bastante consciente do que estava pintando. E é por isso que costumava dizer que eles se enganavam ao achar que ela era surrealista. E fazia questão de afirmar: eu nunca pintei sonhos, eu pintei minha própria realidade. Na década de 30, o traje usado por Frida ajudou a projetá-la mundialmente, até mais do que as suas próprias obras. Seu nome passou a ser sinônimo de seu estilo. Assim como o artista Salvador Dalí, Frida Kahlo criou sua própria personagem, uma mulher mexicana extravagante. Ela usava longas saias típicas, o cabelo trançado com fitas coloridas ou decorados com flores e colares e brincos pré-colombianos, numa exibição quase performática de sua identidade. Frida levou seu estilo único inclusive para os seus coletes ortopédicos, os quais enfeitava com flores, adereços e até mesmo pinturas. O traje de Frida tanto corroborou para a formação de uma personagem de sua figura pública, quanto tornou-se símbolo dela mesma em seus autorretratos. Eu les asseguro que sou mexicano de acá. Frida, mesmo no exterior, se apresentava como uma mexicana autêntica ao usar trajes tradicionais de sua cultura. Com isso, ela assumia publicamente seu compromisso com o espírito nacionalista e a valorização da cultura mexicana. A artista vestia-se com trajes de épocas e regiões distintas do México. No entanto, sua vestimenta preferida, que ela começou a usar depois de seu casamento e com a qual ela se retratou em inúmeras pinturas, é a roupa tehuana, usada pelas mulheres do istmo de Tehuantepec, no México. De acordo com o folclore, Tehuantepec é uma comunidade matriarcal cujas mulheres são conhecidas pela beleza, sensualidade, inteligência, força e bravura. O simbolismo do traje influenciou a escolha de Frida, assim como o fato de seu marido apreciar bastante as vestimentas típicas dessa região. Essa oscilação entre dois polos, o da mulher forte e independente e da mulher apaixonada e vulnerável, marcou a existência de Frida. Neste retrato, também conhecido por outros dois nomes, Diego e Meus Pensamentos e Pensando em Diego, ela leva na cabeça um adereço geralmente usado pelas mulheres teruanas em ocasiões especiais. A vestimenta especial e a imagem de Diego na testa evidenciam uma ligação clara entre o traje escolhido e seu amor por Diego, o que demonstra a profunda ligação entre sua vida amorosa e sua obra. A identificação entre Frida e a roupa teruana passou a ser tão grande que em algumas telas a roupa foi usada em substituição à figura da artista. Desde o momento em que Frida e Diego se casaram, o maior sonho dela era dar à luz a um Dieguito, como ela mesma dizia. No entanto, sua pelvis deformada permitia a concepção, mas a impedia de levar a gravidez até o final. Sua incapacidade de gerar filhos foi talvez a mais angustiante de todas suas crises pessoais e, portanto, foi retratada em vários de seus trabalhos. Em 1932, quando o casal morava em Detroit, nos Estados Unidos, onde Diego trabalhava em uma comissão, Frida sofreu seu segundo aborto. Esse foi o mais dramático de todos eles, do qual ela demorou muito para se recuperar. O registro desse triste episódio foi feito em uma pintura que leva o nome do hospital onde ela ficou internada. Nesta obra, a artista retrata a dor e o tumulto emocional daquele acontecimento através de uma imagem cheia de simbolismos. Vemos Frida nua, deitada em cima de uma poça de sangue sobre a cama de hospital. Em sua face escorre uma lágrima, enorme como sua dor. Uma de suas mãos segura 6 fitas vermelhas que parecem sair de seu abdômen, como se fossem cordões umbilicais ou veias. No final de cada fita há um objeto simbólico das emoções vividas pela artista.
Em uma das pontas, no centro da tela, vemos um feto, representando a criança que ela esperava, o menino que ela sempre quis ter. Ao lado do feto, podemos observar um abdômen feminino de cor rosada, que a própria Frida explicou ser a forma que encontrou para representar o interior de uma mulher. No lado direito do feto, vemos um caracol, símbolo da lentidão do processo do aborto. Ao descermos nosso olhar, encontramos aqui uma espinha dorsal e a pelvis, que representam sua coluna e pelvis danificadas, principal causa de sua incapacidade de gerar uma criança. Ao lado, vemos uma orquídea lilás, que teria sido oferecida por Diego Rivera. O último objeto, à esquerda, tem sido interpretado como um dispositivo para esterilizar instrumentos cirúrgicos. No entanto, há divergências quanto à sua interpretação. No horizonte distante, a artista retratou a região de Detroit, onde Rivera estava ocupado pintando seus murais. Uma paisagem sem vida, distante das cores que representam o México e o aconchego familiar. Os prédios distantes também servem para evocar seu sentimento de separação da vida cotidiana e sua percepção sobre a indiferença do mundo exterior com sua situação. Observe como a cama e Frida parecem flutuar dentro de um vazio, completamente desconectadas do mundo. Veja também a maneira como a cama foi colocada. Você percebe que a perspectiva está incorreta? Ela foi intencionalmente arrumada dessa maneira, para aumentar ainda mais a impressão de desconexão e desamparo. O formato escolhido por Frida para esta tela foi o formato das imagens votivas. O quadro é pequeno e foi pintado sobre metal. Como já vimos, pintar o incômodo, o mal que atormenta, visando expurgá-lo, é o que define a imagem votiva. E talvez Frida estivesse fazendo o mesmo ao pintar essa imagem. Mas há uma diferença muito significativa. Como vimos, as imagens votivas são pinturas devocionais estilisticamente ingênuas. Frida subverte radicalmente essa linguagem e expõe com franqueza e realismo um assunto que choca e que quebra tabus. É importante levarmos em consideração o fato de que, naquela época, o aborto, especialmente o sofrimento das mulheres como consequência dele, eram temas extremamente pessoais e vividos no silêncio da vida privada. Por isso, nada era falado ou exposto. Frida rompe com tudo isso. Ela escancara sua vida privada de forma crua e direta. Ao fazer isso, ela mostrou ser legítimo o direito das mulheres de exteriorizarem suas dores e frustrações como um primeiro passo para tentar compreendê-las. Por ter sido sincera sobre a experiência feminina e quebrado tabus em relação a seu corpo e sexualidade, Frida acabou se tornando, ao longo das décadas, um símbolo do feminismo. E hoje é sinônimo de empoderamento, liberdade, inteligência e independência. Ya me canso de llorar y no amanece. No final de 1933, o casal retornou ao México e foi morar em uma casa moderna construída por eles. Como se tantas provações já não fossem suficientes, nesse mesmo ano, Frida sofre mais um grande golpe, que a levou a separar-se de Diego. Ela descobriu que seu marido mantinha um caso com Cristina, sua irmã caçula. É quase impossível para a maioria de nós imaginar o tipo de dor que o indivíduo deve suportar depois do acúmulo de todos esses eventos traumatizantes. Mas Frida nos permitiu conhecer um pouco da dimensão desse sofrimento quando, em uma forma quase terapêutica de lidar com ele, ela fez o que sabia fazer melhor: pintar. Nesta pintura, produzida alguns anos após sua separação, ela mistura realismo e fantasia para relembrar a dor causada pelo romance do marido com a irmã. Frida é retratada de cabelos curtos e chorando. Ela tem o peito esquerdo traspassado por uma haste de madeira. No lugar em que deveria estar o coração, há um buraco. Quem já sofreu de amor
foi traído ou rejeitado, sabe muito bem que a dor causada por esses acontecimentos, chamada de dor do coração partido, é uma dor real, física mesmo, uma espécie de ruptura no peito, que às vezes é tão forte que temos a sensação que uma faca foi fincada em nosso peito e foi sendo torcida devagarzinho. Frida, que já havia experimentado essa dor, era, portanto, bastante consciente do poder dessa imagem. Por isso, colocou a seus pés um enorme coração partido e ensanguentado, para simbolizar a intensidade de sua dor. O sangue escoa para o mar, onde também está o pé machucado de Frida, fazendo alusão à cirurgia pela qual passou na época em que descobriu sobre a traição de Diego com sua irmã. O pé e o curativo, observe, parecem um barco a velas. Um barco solitário, navegando num oceano de lágrimas. O vestido de escola à esquerda e o vestido de Teuana à direita representam a transformação de menina para mulher pela qual Frida passou devido ao acidente. Você notou que ela não tem mãos? A falta delas reforça seus sentimentos de incapacidade e desespero diante de sua realidade. No entanto, observe sua postura e verá que ela não se mostra como uma mulher passiva, submetida a seu destino. Ela está machucada sim, mas de pé, consciente de sua dor, olhando para o espectador, convidando-o a senti-la. Essa obra retrata uma nova Frida. Depois de todos esses acontecimentos, ela emergiu como uma mulher forte e independente. Ela não queria mais ser um apêndice de Diego, e sim dona de sua própria vida. Ela foi morar sozinha e começou a trabalhar bastante, pois ela queria tentar viver de sua arte. Foi nesse período que Frida, inteligente, interessante e desejável, a exemplo de seu marido, passou também a se relacionar com outras pessoas. Diego Rivera foi indiscutivelmente o grande amor da vida de Frida Kahlo. Ele era a razão de sua existência, seu ponto de referência. Este retrato duplo nos dá uma boa ideia do caráter desse amor. Frida pintou esta imagem como presente para Diego no 15º aniversário de casamento. As datas no título, 1929 e 1944, representam seus anos de casamento, excluindo o breve período em que se divorciaram de 1939 a 1940. Nesta pintura, ela os mostra não como um casal, mas como duas metades que se complementam, formando uma só pessoa. A imagem expressa tanto o amor de Frida por Diego, quanto a união do amor. Veja como ela funde sua identidade com a dele, criando uma única cabeça da metade de cada um dos rostos, unidos por galhos sem folhas. O casal Frida-Diego é mostrado como pertencendo um ao outro. Agora, observe a parte de cima. Temos um sol e uma lua. Essa dualidade é uma temática recorrente no universo pictórico de Frida. Em algumas obras, ela será expressa através do contraste entre dia e noite, ou no corpo de Frida, corpo ferido e corpo são, corpo vestido e corpo nu. O sol e a lua aqui reiteram a relação dualista entre marido e mulher. Seu casamento com Diego foi uma sucessão de aproximações e separações, de momentos de grande ternura e de muita raiva, de dependência mútua, de construção e destruição. Até o final de sua vida, Frida o amou com obsessão e sofreu com igual magnitude. A relação avassaladora, o amor e a dor desse relacionamento foram retratados em telas da pintora. Nelas, Frida retrata seu amor, especialmente o lugar central que ele ocupava em seu pensamento, como neste autorretrato, que foi criado em meio a rumores de que ele logo a abandonaria por uma estrela de Hollywood. A imagem de Diego está impressa na testa de Kahlo e rastros de lágrima riscam suas bochechas. Diego Rivera, apesar de amá-la, a fez sofrer bastante. Ele morreu 3 anos após a morte de Frida.
Em sua autobiografia, ele escreveu que o dia em que Frida morreu foi o dia mais trágico de sua vida e que tarde demais ele havia percebido que a parte mais maravilhosa de sua vida era seu amor por ela. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora devuelve. Durante o período da separação, eles continuaram a se ver com frequência e em 1936, Frida e Diego se reconciliaram e passaram a viver na Casa Azul. No final de 1937, ela partiu sozinha para Nova York para expor seus trabalhos. De lá, seguiu para Paris para outra exposição. O sucesso da exposição de Paris foi tão grande que o Louvre adquiriu esta pintura, a primeira de um artista mexicano do século XX a ser incluída na coleção dessa importante instituição. Depois de 5 meses no exterior, período bastante produtivo artisticamente e recheados com alguns casos amorosos, a artista voltou ao México. Meses depois, Frida e Diego se divorciaram em 1939. Frida produziu muitos de seus melhores trabalhos após o divórcio. As consequências do divórcio na produção artística de Frida, assim como sua vida e sua arte até sua morte em 1954, serão apresentadas na segunda parte do vídeo. Te espero para explorarmos juntos outra fase fascinante da vida e da arte dessa artista única.